Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, Renascimento Cultural, movimento que acontece entre os séculos XIV e XVI, tendo a Itália aí como berço do Renascimento, e o Renascimento quer dizer algo que ressurge. Esse ressurgimento, renascimento, é o resgate dos valores perdidos anteriormente com a queda do Império Romano. Então, o Renascimento ele prioriza o antropocentrismo, o racionalismo, o humanismo e o individualismo. Cada um com sua particularidade traz para nós a certeza de uma transformação na sociedade. Tá? Esse renascimento cultural ele acontece principalmente como forma de oposição à cultura teocêntrica, que era extremamente feudal. Esse é um movimento cultural que vai expressar a mentalidade burguesa dentro da Europa ocidental, principalmente aquela Europa envolta nos padrões medievais de teocentrismo, em que a igreja dominava sobre tudo e sobre todos. A igreja era hegemônica a ponto de transformar a sociedade naquilo que ela bem queria ou bem entendia. Florença ficou conhecida nesse período como a capital das artes. É a cidade aí do Renascimento que depois aí de uma longa noite de trevas vai trazer de volta todo o resplendor, todo o pensamento humano, a racionalização dos fatos, das artes, da cultura em um contexto geral, através dos poetas, dos pintores, escultores e arquitetos, dentro aí dos séculos 14, 15 e 16, promovendo aí o ressurgimento das artes. Quem contribuiu aí de fato para que o Renascimento fosse essencialmente um movimento cultural de significativa importância foi o mecenato, os mecenas. Quem eram os mecenas? A burguesia, príncipes e até mesmo papas que financiavam e protegiam as artes e os artistas. Esses caras, eles eram responsáveis por promover aí o ressurgimento das artes em um contexto geral. Entre todas as famílias importantes da Itália, nós destacamos os Médicis, que promoveram aí um renascimento através do seu financiamento para grandes artistas da antiguidade. Dentro disso, nós temos aí o governo da cidade de Florença, Veneza e tantas outras dentro da Itália, tornando-se aí patrocinadores das artes. Os fundamentos desse renascimento cultural, como eu falei anteriormente, é o antropocentrismo, o racionalismo e o individualismo, em oposição aí a tudo aquilo que nós vimos na Idade Média. Então, o antropocentrismo ele se opõe ao teocentrismo. Anteriormente, Deus era o centro de todos os acontecimentos. Agora nós teremos o antropocentrismo, colocando o homem exclusivamente no centro desses acontecimentos, e toda uma concepção aí de uma filosofia escolástica. A ciência ela vai ocupar aí o seu devido lugar na sociedade, trazendo o homem para o questionamento de sua vida, fazendo com que o homem se pergunte a respeito dos mais variados eventos que acontecem dentro dessa sociedade. Portanto, nós teremos aí um renascimento que ele é expresso não apenas nas questões religiosas, mas também nas artes plásticas e na literatura, fazendo desenvolver aí vários estudos em áreas diferentes, como a medicina, a física, a filosofia, a geografia e tantos outros. O humanismo ele resgata os valores da antiguidade clássica. Então, por exemplo, nós temos aqui na tela de vocês o nascimento da deusa Vênus, que agora é explicado racionalmente. Então nós temos agora essa ideia de um renascimento que valoriza especialmente o homem em um contexto geral, fazendo com que o homem ele pense a sua vida e a sociedade na qual está inserido. Descobrir o mundo seria descobrir o homem. O Renascimento e os seus artistas pregam que o homem é a medida de todas as coisas. Trata-se, na verdade, de uma valorização entre as pessoas, uma valorização do próprio eu, encontrando as suas próprias qualidades e as suas virtudes, que era negada aí pelo pensamento católico medieval. O ideal de universalidade. Os artistas renascentistas, eles acreditavam que uma pessoa poderia vir a aprender e saber tudo o que se conhece,
Através do quê? Através do estudo, da prática, do conhecimento, da busca, da experimentação. Algo que o teocentrismo negligenciava e pedia, né? O padrão medieval fazia com que a igreja incutisse na mente dos seres humanos que eles não poderiam pesquisar, que eles não eram responsáveis por tudo que acontecia na sua vida, e sim Deus. Exemplos aí de grandes artistas do Renascimento, nós temos Michelangelo, ou Miguel Ângelo. O grandioso esquema compositivo para o teto da Capela Sistina foi pensado aí pelo Michelangelo e pintado pelo próprio Michelangelo. Então nós temos aí esse teto da Capela Sistina estabelecendo uma narrativa desde o Gênesis até o Dilúvio. Aqui vai se juntar aí na parede do altar uma enorme composição de dramatismo interpretando aí o julgamento final. Então nós temos aí uma pintura que vai relativizar aí as questões da humanidade com as questões das crenças existentes. Nós temos várias fases dentro desse Renascimento. O Renascimento ele passa pelo Trecento, que vai aí acontecer no século XIV e vai se manifestar predominantemente na Itália, mas essencialmente na cidade de Florença, que era o polo político, econômico e cultural de toda a região. Nós temos alguns artistas como Giotto, Boccaccio e Petrarca, estão aí entre os principais representantes desse Renascimento. O Quattrocento ou Quatrocentos, que acontece no século XV, é onde o Renascimento espalha-se pela Península Itálica, atingindo o seu auge. Então, nesse período, nós temos Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio e o glorioso Michelangelo, trazendo aí uma renovação das artes, né? Os princípios artísticos foram renovados com esses camaradinhas aqui. Dentre esses aqui nós podemos destacar, por exemplo, o próprio Leonardo da Vinci, que não era somente um artista, ele era o principal representante desse Renascimento, trazendo principalmente uma concepção diferenciada de tudo aquilo que nós já vimos algum dia. Ou seja, essa concepção ela está muito relacionada às mais variadas obras artísticas produzidas durante esse período. Significa que o próprio Leonardo da Vinci ele não se ateve apenas à produção artística em um único ramo. Ele era artista, ele era matemático, ele era pintor, escultor e tantas outras áreas do conhecimento foram aí as suas principais contribuições para esse renascimento cultural. No Cinquecento, o renascimento acontece aí de uma maneira diferente, já no século XVI, então torna-se um movimento universal europeu, tendo aí, no entanto, iniciado sua decadência, é onde ocorrem as primeiras manifestações maneiristas e a Contra-Reforma instaura aí o Barroco como estilo oficial da Igreja Católica, principalmente onde a oposição católica vai mostrar ali as suas intenções para a sociedade e o estilo barroco torna-se aí um dos principais mecanismos da cultura. Significa que, a partir desse momento, nós estamos entrando em declínio em relação ao renascimento cultural. Ainda no Cinquecento, nós temos aí a literatura, onde Ludovico Ariosto, Torquato e Tasso e Nicolau Maquiavel trazem aí uma nova interpretação. E na pintura nós temos Rafael Sanzio e Michelangelo trazendo também uma ideia renascentista cada vez mais forte para a sociedade. Aqui a imagem à esquerda da tela nós temos a Biblioteca do Vaticano, onde alguns historiadores julgam que nessa biblioteca existam aí inúmeros livros de conhecimento histórico produzidos nos mais variados tempos históricos, onde a igreja não permite que haja uma pesquisa, pois é uma biblioteca restrita, tá? Então existem vários escritos que nós não temos conhecimento ainda de seu conteúdo, porque temos apenas aquilo que a igreja nos revela. O Renascimento ele vai marcar aí o declínio dessas bibliotecas do tipo monástico, e as primeiras coleções particulares dos humanistas podem ser consideradas aí para nós como ponto de partida das bibliotecas modernas. É por causa dos artistas do Renascimento que eu e você temos a possibilidade
de termos em mãos os livros, e esses livros trazem para nós o conhecimento necessário. Talvez nós, na nossa interpretação, não julguemos dessa forma, mas é exatamente o que acontece. O Renascimento ele traz para nós uma nova interpretação de mundo, e essa nova interpretação de mundo nos permite, essencialmente, termos, a partir do experimento, da busca pelo conhecimento e da pesquisa, essa relativização de tudo o que acontece. Aqui, um pedacinho aí do que é a pintura da Capela Sistina, né, em particular aí o Juízo Final. Nicolau Maquiavel também foi um dos grandes contribuintes desse período. Ele diz o seguinte: o homem prudente deve seguir sempre as vias traçadas pelos grandes personagens. O que significa isso? Significa que nós precisamos estudar, porque se você não estuda, você está sujeito a se tornar aí massa de manobra. Se estudando já está difícil, imagina sem estudar. Na arquitetura, nós temos os infinitos avanços arquitetônicos que vão possibilitar aí o desenvolvimento de um estilo gótico. Aqui no Brasil, por exemplo, no estado de São Paulo, um desses exemplos seria a igreja ali na Catedral da Sé, na região central de São Paulo, onde você pode observar claramente esse estilo sendo desenvolvido aí, né, uma obscuridade tem ali naquele lugar, e essa obscuridade é graças ao estilo gótico. Aqui, a cúpula da igreja de Santa Maria del Fiore, em Florença, na Itália. Então percebam que existem essas cúpulas arredondadas, que é uma característica desse renascimento cultural. Leonardo da Vinci ele vai ser um dos mais notáveis pintores, como eu já falei, mas ele não se atém exclusivamente às suas pinturas. Ele vai ser um dos maiores gênios do seu tempo, por ser também anatomista, engenheiro, matemático, músico, naturalista, arquiteto e escultor. É um dos primeiros a estudarem aí o corpo humano nesse período. Sua mais preciosa obra, talvez, né, ele tem inúmeras obras, mas a Mona Lisa, destacada aí na tela para vocês, pode ser aí considerada uma das maiores obras do artista Leonardo da Vinci. O Renascimento ele vai revelar uma tridimensionalidade, tá? Então existe essa presença da tridimensionalidade, a individualidade e profundidade psicológica não encontradas nas obras anteriores do período medieval. O que significa exatamente isso? Significa que agora o Renascimento cultural ele traz para nós uma valorização artística muito forte, principalmente porque agora você encontra detalhes anteriormente negligenciados pelos artistas. Aqui no quadrinho, o casamento de Arnolfini, pintado aí em óleo sobre madeira por Juan van Eyck em 1434. Aqui você já percebe que existe uma valorização de todos os detalhes que compõem o ambiente. A Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, é uma obra exemplar da relação aí do Renascimento com o humanismo e o classicismo. Então você pode observar nessa obra a riqueza de detalhes, a tridimensionalidade, a profundidade e os mais variados ângulos que o artista se utiliza para fazer com que esse quadro ele tenha uma beleza sem igual. A cúpula aqui da Santa Maria del Fiore, em Florença, na Itália, como vocês já viram anteriormente, uma riqueza de detalhes extraordinária que só o renascimento cultural e essa valorização do homem pode nos trazer. Cidadão do mundo, em contraste aí, em constante desejo de enriquecimento pessoal, científico, literário e humano, o humanista encontra nas cartas um meio privilegiado de saciar sua sempre viva sede de conhecimento. Então, o humanismo, além dessa questão financeira, envolve questões pessoais que trazem para nós, especialmente, toda essa problemática aí da busca constante por conhecimento. Galileu Galilei, físico e astrônomo, afirmava que a Terra girava em torno do Sol, né, ao redor do Sol, contra todas as crenças que a Igreja Católica já havia instituído, segundo a qual a ideologia da Igreja, a teoria da Igreja, a Terra era o centro do universo. Então, ele se nega a retratar-se do seu pensamento, apesar de todas as ordens vindas de Roma, e vai ser sentenciado à prisão perpétua. Aqui nós temos uma ideia do que era o heliocentrismo, onde os planetas giram em torno do Sol, inclusive a Terra, e à direita o geocentrismo, que é a interpretação da Igreja, que a Terra era considerada o centro do universo. Aqui
nós temos uma diferença clara, né, nas duas obras, a riqueza de detalhes, aqui as três graças. Então nós, ao compararmos essas ilustrações italianas, à esquerda nós pegamos uma do período medieval, lá do século XIV, e à direita nós temos aí uma do século XV. Então, em menos de 100 anos de modificações, você pode perceber aí claramente as diferenças, os detalhes, a riqueza que as pinturas renascentistas trouxeram aí. Então, essa obra renascentista é do Sandro Botticelli, certo? Então, nessa pintura nós podemos perceber aí essas transformações ocorridas. Então, na pintura medieval, as três moças aí são praticamente idênticas, não há uma riqueza de detalhes, os traços são basicamente iguais, né? Até mesmo a postura, elas são parecidas, né? E aí no quadro renascentista você tem aí o destaque para todas essas diferenças individuais. Cada uma das moças tem aí suas próprias características, seu próprio modo de se expressar, certo? O quadro renascentista claramente torna-se para nós mais atraente. Então aqui nós temos a pintura de Adão e Eva, certo? Pintados aí por Michelangelo. Então você deve reparar o seguinte, esses detalhes eles tornam-se fundamentais para o Renascimento. Então o artista e o cientista do Renascimento eles trouxeram essas modificações. Aqui você tem duas obras, a obra de Adão e Eva, pintado por Michelangelo, e do outro lado a ilustração do livro Anatomia de Versalhes, que mostra aí como os músculos humanos estão dispostos aí no corpo, que também é do período renascentista. Então existe uma valorização ou mesmo uma sobrevalorização do corpo humano nesse período. Nós temos aí algumas diferenças entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista. Na Idade Média, nós temos o teocentrismo. Deus é a base de tudo, o centro de todos os acontecimentos. No Renascimento, nós temos o antropocentrismo. Sai Deus, entra o homem. Quer dizer, então, que a sociedade do Renascimento ela não é mais voltada para a religião? Negativo. Essa civilização, essa sociedade, ela permanece com seus valores morais, éticos e religiosos, só que agora o homem ele é responsável pela construção de sua própria história. Não é tudo porque Deus quis. Então Deus deixa de ser culpado dos problemas causados pelo homem e o homem assume essa responsabilidade. Ainda na Idade Média, a Bíblia é tida como verdade absoluta. A Bíblia é lida, claro, pela igreja, que, se bem sabemos, na Idade Média os homens não tinham aí contato com as escrituras. No Renascimento, a verdade ela vem pela experimentação, observação e estudo. Na Idade Média, a vida material era sem importância. No Renascimento, a vida terrena e material também é importante, porque você deve buscar alguma coisa enquanto você vive neste mundo. No pensamento medieval, existe uma ideia de conformismo. Você nasceu servo, se conforme porque você vai morrer servo. No pensamento renascentista, existe uma ideia de progresso, a crença no progresso. Então, se você nasceu servo, lute, batalhe, que provavelmente você alcançará uma posição cada vez maior. Então, seria aí basicamente o princípio dessas ideias individualistas, onde o homem vai aí necessariamente buscar uma melhor condição de vida pautado em todos os ideais dessas ideias progressistas. A natureza, na Idade Média, era tida como fonte do pecado, ou seja, existem crenças medievais até mesmo absurdas, se a gente parar para analisar uma a uma. No Renascimento, a natureza deixa de ser essa fonte do pecado, por conta de toda a história lá do Gênesis, onde o homem come o fruto proibido, e passa a ser fonte de beleza, onde o homem está inserido e constantemente modificando. Aqui nós temos o ascetismo e o hedonismo em oposição, o dogmatismo em contraposição no Renascimento. Fé é diferente da razão. Então, dogmas são uma coisa, razão é tida de outra forma. Então, a fé ela difere da razão no período renascentista. Então, aqui a gente pode analisar que
até mesmo as esculturas, elas foram aí responsáveis por grande transformação dentro desse período renascentista. Na fase do Quatrocento, lá no século XV, a família Médici, considerados aí os mecenas, foram aí os maiores financiadores de todo esse processo. Florença, principal centro do Renascimento. A pintura teve aí um maior destaque, então a técnica da pintura a óleo, né, e a melhora dessa pintura para o período em questão. O Masaccio era geometria em perspectiva, então houve a expulsão aí de Adão e Eva do paraíso, houve o tributo, distribuição de esmolas por São Pedro, então essas obras são pintadas aí de uma maneira muito mais significativa que anteriormente. Botticelli trouxe para o Renascimento figuras leves, uma delicadeza e inocência, como pintado ali no quadro Nascimento de Vênus e Alegoria da Primavera. Leonardo da Vinci foi o maior nome do Renascimento, como nós já falamos. É um pintor, escultor, urbanista, engenheiro, músico, físico, botânico. Enfim, ele é o cara. Pintou aí a Gioconda ou a Mona Lisa, que existe aí até hoje um mistério de quem seria essa bela moça Mona Lisa. O quadro da Santa Ceia, famoso aí em todos os meios de comunicação entre os artistas, e as Virgens das Rochas. São todos quadros, obras maravilhosas que trouxeram aí uma modificação significativa. Então aqui, Vênus, Nascimento de Vênus, vocês podem ver, existe essa sobrevalorização do corpo humano, então é algo extraordinário, tá? Então as obras do Renascimento, Alegoria da Primavera, aqui a Santa Ceia, que é um quadro conhecido por todos, a Mona Lisa, o Casamento da Virgem, então percebam aí a riqueza de detalhes, tá? Aqui nós temos a arte de Michelangelo, então ele esculpiu Moisés, esculpiu Davi, a Pietà e fez aí o quadro A Criação de Adão. O Renascimento também aconteceu fora da Itália, então olha só, o quadro Jardim das Delícias, Carroça de Feno, de Peter Bruegel, né, são aí importantes obras desse Renascimento que está acontecendo fora da Itália. Então nós temos aqui, ó, Albrecht Dürer. Então você tem várias outras obras que também aí nos levam ao Renascimento fora da Itália. Então essa sobrevalorização, essa supervalorização de tudo que nós temos é constante aí, que você possa compreender um pouco mais de Renascimento. Então, enfim, o que vem a ser o Renascimento cultural? Especificamente, tudo aquilo que nós temos em oposição à Idade Média é considerado aí o Renascimento cultural. A busca, a supervalorização de tudo aquilo que foi rompido com a queda do Império Romano. Então é o resgate dos valores greco-romanos para a sociedade europeia envolta em trevas medievais. É isso aí. Tenham todos um ótimo estudo. Professor Marcial, muito mais história para você.